Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo esse tutorial nosso. Vamos falar hoje sobre um dos principais alvos de ataque, né? Um dos principais vetores de ataque, que são as vulnerabilidades de código. E como a gente consegue mitigar e resolver isso utilizando a StackSpot AI. Então, a gente criou aqui um Quick Command que nos ajuda a agregar uma série de bases de conhecimento de segurança, né? Especialmente o ASP Top 10, entre outros, para a gente conseguir identificar vulnerabilidades de código, mas não somente isso, né? Também corrigir essas vulnerabilidades de forma automática. Muitas ferramentas de mercado, elas têm a capacidade de identificar essas vulnerabilidades, mas aqui no StackSpot AI a gente deu um passo além, né? A gente, além de identificar essas vulnerabilidades, a gente também consegue gerar o código já corrigido, e isso facilita muito a vida do desenvolvedor, né, para garantir e ter certeza que ele está gerando um código seguro que no futuro não vai ser explorado por algum atacante, né? Então, isso independente da linguagem, né? Você pode usar Java, Python, .NET e até mesmo linguagens de infraestrutura as a code, como por exemplo Terraform. Então, eu vou demonstrar aqui como a gente consegue, utilizando o StackSpot AI, criar esse Quick Command que é capaz de identificar essas vulnerabilidades e também fazer essa correção. Então, logando aqui na plataforma StackSpot AI, eu vou vir aqui na opção Agent Setup, e a primeira coisa que a gente fez foi criar uma knowledge source aqui, chamada Security Defaults. Dentro dessa knowledge source, uma das coisas importantes é que a gente tem, por exemplo, a gente consegue customizar informações específicas para o nosso cliente. Então, aqui nesse exemplo, eu estipulei aqui que sempre que eu for criar variáveis, por exemplo, no Secret Manager da AWS, a região que eu vou utilizar é SAEST1, que é São Paulo. Por exemplo, também eu criei aqui uma opção onde eu digo que todas as variáveis que eu for criar, lá no Secret Manager da AWS, vai ter um padrão, por exemplo, /prd, /stackspot, barra o nome da minha variável. Então, com isso eu consigo customizar essas informações, qual é a cloud, né, no caso a AWS, ou Azure, ou outra. Eu consigo dizer qual a região que eu estou utilizando e consigo definir vários parâmetros aqui específicos do meu cliente, né? Além disso, a gente colocou vários trechos de código aqui, né, que resolvem problemas específicos relacionados à segurança em diversas linguagens, Java, Python e entre outros, né? Além disso, como eu falei, a gente aponta aqui nessa knowledge source para alguns dos principais sites que fornecem as informações, como, por exemplo, já falei, o ASP Top 10. Indo para o Quick Command, né? O Quick Command ele agrega aqui uma série de passos para que eu consiga obter esse objetivo, que é corrigir o código, né? Então, eu criei um flow aqui, né? Onde eu, inicialmente, faço uma engenharia de prompt aqui, para que ele possa me trazer o melhor resultado. Uma vez que eu tenha o resultado, eu consigo jogar esse código corrigido na tela e concluir. Então, se eu for aqui em Users Monitor, eu consigo ver, por exemplo, em quais workspaces da StackSpot esse Quick Command já está deployado. Então, Secure, Runtime, enfim, em diversos aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês na prática, né, como utilizar esse Quick Command. Então, vou por aqui para o meu Visual Studio. Já baixei aqui, para quem não baixou ainda, né, já baixei aqui a StackSpot AI e vou me logar. Beleza, já estou logado. Vou escolher aqui o meu workspace, no caso aqui eu vou escolher o workspace de security, mas no seu caso você vai escolher o seu workspace específico. Beleza, já estou logado. Aí vou mostrar um primeiro exemplo aqui em Java. Então, nesse exemplo aqui, deixa eu abrir aqui melhor. A gente tem um SQL aqui que está utilizando uma concatenação de string, né? Isso não é uma boa prática para a gente utilizar, porque pode ser utilizado SQL Injection aqui para poder explorar essa vulnerabilidade. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu posso selecionar o meu código inteiro, né? Ou, se eu quiser ser mais rápido, eu posso selecionar só o trecho de código que eu quero que seja realizada essa análise. Então eu vou aqui com o meu botão direito, StackSpot AI, na opção My Quick Commands. Vou escolher aqui StackSpot Code Analysis 1.0 e ele vai começar a processar aqui. Beleza, ele já retornou para a gente aqui o resultado, né? Então, o primeiro passo aqui,
ele vai te dizer qual é a vulnerabilidade. Então, ele detectou aqui uma vulnerabilidade de SQL injection. Uma coisa também que a gente pode fazer é pontuar essa vulnerabilidade, né? Classificar as vulnerabilidades se tiver mais de uma. Mas no caso aqui ele detectou a vulnerabilidade de SQL injection. Em seguida ele vai explicar para você qual é a razão dele ter encontrado e o que é exatamente essa vulnerabilidade, para quem não sabe. Então ele vai explicar aqui, por exemplo, né, que você está usando como input, concatenado na string, e alguém pode utilizar, por exemplo, uma expressão or1 igual a 1, e com isso ele vai conseguir listar, por exemplo, todos os dados do seu banco de dados. Aí ele vai te explicar como corrigir a vulnerabilidade, né? E no caso do Java é através de prepared statement, né? E aqui, por fim, ele já vai gerar para você o código corrigido. Então, é só você copiar e colar, né, e garantir que está funcionando. Então, aqui, por exemplo, né, no caso da query, ele substituiu aquela concatenação de string, né, por prepare statement. Então, está utilizando aqui prepare statement. E aí, setando o ID diretamente. Então, resolveu essa vulnerabilidade, tá? Esse código aqui tem outras vulnerabilidades, por exemplo, essa parte aqui onde eu estou usando senha, hardcoded e tal, também poderia utilizar aqui o Quick Command para corrigir, e ele vai te gerar lá um Secret Manager da AWS, né? Para otimização de tempo aqui, eu vou passar por um exemplo em Python. Então, esse exemplo aqui em Python, eu tenho uma vulnerabilidade aqui, né, de XSS, exploração de XSS, que pode ser utilizada também para essa exploração, porque eu não estou utilizando aqui um tratamento de entrada de dados. Então, novamente, eu seleciono o código que eu quero que seja analisado, venho aqui em Stackspot AI, My Quick Commands, Security Code Analysis. Beleza, já retornou aqui para a gente, né? Então, novamente, ele vai explicar, primeiro, qual foi a vulnerabilidade encontrada, no caso aqui, XSS, né? Ele vai dizer para a gente uma descrição dessa vulnerabilidade, né? Como que ela pode ser explorada através de injeção de scripts maliciosos na página. Ele vai dizer exatamente qual é o código afetado, aonde foi, qual a linha, né? Então, aqui é justamente onde a gente está fazendo esse input aqui do usuário. E ele vai te explicar como corrigir, né? Já vai gerar, na verdade, o código corrigido. Ele explica como corrigir e já diz como que você tem que ajustar o seu código para que ele possa ficar seguro. Então, repare que ele agora já está fazendo esse tratamento aqui na entrada do usuário, né? A mesma coisa a gente pode ver para um outro exemplo em Python, onde a gente aqui está fazendo a leitura e o passe de um XML, e também a gente tem aqui uma vulnerabilidade. Então, eu vou marcar esse código, botão direito, e a mesma coisa, né? Vamos executar de novo. E aí já tivemos o retorno. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Ele reconheceu, conforme a gente esperava, né, a vulnerabilidade do XXE Injection, né? XML External Entity Injection. E aí ele vai dar uma descrição, explicar, né, aonde que está essa vulnerabilidade, né? Então essa vulnerabilidade foi causada pela inclusão aqui dessa referência aqui externa, né, no XML. E ele diz como a gente consegue melhorar o código, né, e corrigir, por exemplo, colocando aqui resolve entities como false, né? Então, em seguida ele vai me gerar aqui o código corrigido, conforme ele já nos mostrou aqui em cima, né? Ele já corrigiu o código para você. E aqui a gente tem a possibilidade também de selecionar, né, o novo código. E a gente tem aqui dentro da Stackspot AI a opção de copiar esse código, de inserir em algum lugar ou de criar um novo arquivo com esse código gerado. Então você tem essas opções aqui para você conseguir aproveitar esse código. E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando, né, se isso só funciona para aplicação, né? Mas não, a gente vai mostrar que isso também é muito importante para a parte de IAC, né? Infrastructure as Code. Então eu peguei um exemplo aqui em Terraform, e é claro, você pode e deve usar os plugins da Stackspot para criar a sua infraestrutura, mas até para criar o plugin a gente pode utilizar
a nossa aplicação aqui de correção de vulnerabilidades, né, nosso Quick Command. Então aqui, por exemplo, né, eu estou criando aqui na região West Virginia, né, eu estou criando um bucket público, né, e com isso qualquer pessoa teria acesso, na internet teria acesso a esse meu bucket. Então, a menos que eu estivesse fazendo isso para distribuir um conteúdo para o mundo, né, se essa informação fosse uma informação privada da ZUP ou do cliente, isso seria um grande problema. Então, eu vou aqui selecionar esse código Terraform e vou utilizar o Quick Command da StackSpot AI, né, o StackSpot Code Analysis, para poder verificar se esse meu código Terraform está seguro. Bom, já tivemos aqui o nosso retorno da análise do nosso Quick Command. Então vamos lá. Então ele identificou aqui que é um código Terraform, né? Ele está até explicando o que esse código está realizando, né? O que também é interessante, né? Talvez você está analisando um código Terraform que você não tem muito conhecimento sobre o que ele faz, então ele está explicando aqui, né? Está sendo feita a criação de um bucket S3 público e com uma política de read access. Então, com isso você tem uma série de vulnerabilidades, né? Então, a primeira, que é o Public Read Access, ou seja, qualquer pessoa da internet poderia listar o conteúdo desse bucket, né? E o Open Bucket Policy também, né, que permite que você faça get object, você consegue pegar qualquer objeto que esteja armazenado nesse bucket. Então, a menos que isso fosse proposital, né, para você distribuir algum tipo de conteúdo que fosse público, né, isso seria um problema se a gente estivesse tratando de dados da ZUP ou de clientes, né? Então, ele faz algumas recomendações para como você corrigir. Então, você trocar a CL para private, né? E também para você revisar e restringir a política do bucket. E aí, em seguida, ele vai te gerar esse código já pronto, né? Já corrigido, ó. Trocou de public read para private, como a gente pode ver, né? E ele já fez algumas alterações também na policy. Então, né, restringiu aqui, ele deixou comentado essa parte onde você permitir aqui o allow de qualquer pessoa pegar esse objeto. Então, pessoal, assim, recapitulando, né, a gente, através do nosso Quick Command, né, que está disponível aí no seu Workspace, de novo aqui voltando, né, nosso StackSpot Code Analysis 1.0, você consegue fazer uma análise de código, independente da linguagem, independente se for uma aplicação ou se for um código de infraestrutura, né? E lembrando que o principal foco de invasões e ataques está baseado em vulnerabilidades de aplicação. Então não adianta as empresas investirem em um monte de segurança de perímetro se a aplicação está vulnerável. Então, essa aqui é uma prática bem legal. Então, você terminou de codar, né? Seu código está pronto. Roda o nosso Quick Command, ele vai fazer uma análise, vai dizer se tem ou não alguma vulnerabilidade. Se tiver, ele já vai te explicar qual é a vulnerabilidade e não só isso, ele vai também, como eu falei, dar um passo além. A maioria das ferramentas param nesse ponto. O StackSpot Code Analysis, ele te gera já o código pronto. Então, é só uma questão de você pegar, né, copiar lá o código pronto e só garantir que não vai quebrar nada, mas já vai estar com a vulnerabilidade corrigida. Então, com isso, na hora que você for subir o seu código, né, já garante que o código está seguro, não você pode ficar despreocupado, que você não vai ter nenhum problema relacionado à segurança. Na hora de você subir o seu código para esteira e tal, não vai ter nenhuma ferramenta lá que vai apontar algum problema, vai quebrar o seu build, e aí você vai te dar problema, você vai ter que pesquisar qual foi a vulnerabilidade, como que eu corrijo e tal. Vai ter que acionar o time de segurança para perguntar como eu conserto isso aqui. Então, o StackSpot Code Analysis ele já resolve todos esses problemas para você. Ele já analisa, já explica qual é a vulnerabilidade, já corrige o código, já mostra no código qual foi a correção, o porquê que ele fez aquela correção, e com isso a gente garante que o código que está sendo gerado pela ZUP ou pelo seu cliente, né, tanto na StackSpot como fora dela, que esse código está seguro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu espero realmente que vocês usem essa ferramenta, essa é uma ferramenta muito bacana. Todas as pessoas que eu mostrei realmente ficaram bastante impressionadas. Eu que já trabalho com segurança há muitos anos, fiquei bastante empolgado com o potencial da StackSpot AI, principalmente quando a gente fornece contexto, e isso foi realmente muito bacana. Então, usem o StackSpot Code Analysis, divulguem,
porque realmente vai garantir que a gente está gerando um código cada vez mais seguro. É isso, muito obrigado a todos.